relação entre campo e distância também são inversamente proporcionais, ou seja, o vetor campo elétrico em módulo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos relacionar isso graficamente. Veja comigo aí na tela. Então nós temos aí no eixo vertical a representação da intensidade do vetor campo elétrico. E no eixo horizontal, representação da distância da carga fonte até um determinado ponto aí do nosso campo elétrico. Com a relação inversamente proporcional, nós temos aquela curva característica, uma hipérbole. E nesse caso, a hipérbole é cúbica, porque lá na equação aparece módulo do vetor campo elétrico inversamente proporcional ao quadrado da distância. E percebam aí que no nosso gráfico a distância não aparece elevada ao quadrado. Então nós vimos aí a definição do vetor campo elétrico, vimos a representação gráfica, tudo isso para uma carga fonte. Mas a gente pode fazer isso para duas cargas, para mais do que duas cargas, e é o que nós vamos fazer agora. Observe então a relação de um campo gerado por duas cargas ou mais do que duas cargas fontes. Então nós temos aí o campo elétrico inicialmente gerado por duas cargas. Eu estou pegando uma carga fonte positiva, uma outra carga fonte negativa e considerando aí um ponto P próximo a essas duas cargas. A distância da primeira carga positiva até o ponto P, vou chamar de D1. E a distância da segunda carga ao ponto P, chamarei de D2. A primeira carga gera um campo que nós chamamos de campo de afastamento, pois ela é positiva. E a segunda carga, um campo de aproximação, pois é uma carga negativa. Então nós temos aí dois vetores, o E1 e o E2. Soma vetorial desses dois campos vai nos dar aí o campo resultante. E este campo resultante pode ser calculado pela lei dos cossenos. Então nós temos aí que o módulo do campo resultante é dado pela raiz quadrada do módulo do primeiro campo elevado ao quadrado, mais o módulo do segundo campo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro campo em módulo multiplicado pelo módulo do segundo campo, vezes o cosseno do ângulo θ. Então esta é a equação que nos permite calcular aí o campo resultante em módulo para soma vetorial aí desses campos gerados por duas cargas. E quando nós temos mais do que duas cargas? Para N cargas. Então, para cada uma dessas cargas, olha aí, nós vamos ter uma distância até o ponto P considerado. Então, nós vamos ter todos esses vetores, olha lá, considerando essas N cargas, temos aí carga 1 gera um campo E1, carga 2 gera um campo E2, carga 3 gera um campo E3. E a carga N, a enésima carga, gera um campo EN. O campo resultante, então, é a soma vetorial de todos esses